Bom, gente, bom dia. Essa é a segunda aula da segunda semana desse estudo domiciliar orientado, né? Então, para essa aula eu vou dar a continuação do assunto da primeira aula, que foi o Simple Present. Então, a gente vai continuar, tá? E acho que é muito simples, dá pra gente fazer mais um exercício na semana que vem e já terminar esse assunto já. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei no slide a seguir as formas do Simple Present do verbo to have e alguns exemplos. Eu vou usar o verbo to have, que é um verbo simples. Ele é muito usado na língua inglesa e ele pode significar, como vocês podem ver, ó, ter e possuir. Então, aqui tem dizendo também, na forma afirmativa não usamos o verbo to have na forma contraída. Aí eu vou ensinar para vocês mais um pouquinho na frente o que é essa forma contraída. Só que a gente só precisa saber o quê? Que no Simple Present, ele é como se fosse o presente simples do português, que é o presente do indicativo, que é indicando alguma coisa. Aí quando a gente vem aqui na letra 1, né, tem affirmative form, que é a forma afirmativa, que eu vou afirmar alguma coisa. Eu tenho o verbo to be não, os pronomes, que são o quê? O I, que é eu, you, você, he, she, it, que é ele, ela e ele, ela para coisas ou objetos e animais também. Aí a gente tem o we, o you e o they, que eles são as pessoas do plural, nós, vocês e eles. Aqui vocês podem perceber que o verbo have ele não muda. Aqui, como é no presente, significa o quê? I have é eu tenho. You have, você tem. He has, é ele tem. Mas vocês podem perceber que aqui tem uma mudançazinha, né? Ó. Aqui tem S ao invés de have, tem has. Isso acontece na terceira pessoa do singular. Então, sempre que vocês verem he, she ou it, vocês vão colocar has ao invés de have. Entenderam? Isso para o presente. Simple present. Tá? Aí aqui a gente tem exemplos, ó. The baby has blue eyes. The baby pode ser o quê? Pode ser ele ou ela, entenderam? Por isso, a gente não usa o have, a gente usa o has, porque o bebê pode ser he ou she. Se ele é he ou she, é ele ou ela, a gente usa o has. Isso significa o quê? O bebê tem olhos azuis. Aqui, ó, na segunda já, ó, I have many friends, que é o quê? Tenho muitos amigos. I é eu. E o have significa o quê? Eu tenho. Se não é he, she ou it, ao invés de usar has, eu uso have. A mesma coisa aqui na terceira. You have a lot of toys, que é o quê? Você tem muitos brinquedos. You have, porque you have, se fosse terceira pessoa, he, she ou it, a gente usava o has. Mas como não é, tem esse you aqui e esse you aqui. Esse you aqui é você e esse you aqui é vocês. Só para diferenciar, tá? Então vamos para o próximo slide. Na forma negativa, o que a gente tem? Na forma negativa, aqui fala a gente vai continuar usando o verbo have, né? Porque ele é um verbo simples, como eu falei para vocês. Só que sempre que a gente vai usar a forma negativa, a gente tem que colocar esse verbo auxiliar aqui, o do. Do. Ele significa fazer. To do é fazer alguma coisa, mas quando ele é só do, a gente chama ele de verbo auxiliar. Aí vai para compor a forma negativa. A gente usa o do mais a partícula not, que é no ou não. E a gente pode usar o do ou does. Aí, lembra que eu falei da forma com contração e sem contração? Que é o quê? A forma contraída, ela difere porque ó, vocês percebem que aqui tem don't. E na forma sem contração, a gente coloca do not. Ou seja, você pode colocar das duas formas, a que você achar melhor. Geralmente, na escrita, a gente escreve sem contração. E na fala, a gente usa a contração, porque é mais simples. É mais rápido até para falar. Daí, o que a gente faz? Ó? Tem todos, como vocês podem ver, tem todos os pronomes, igual da outra vez. I, you, he, she, it, we, you e they. Tem nos dois, né? Só que para dizer eu não tenho é o que? I do not, ou seja, a partícula do, que é o verbo auxiliar, mais o not, mais have, ou seja, eu não tenho. Aí vai ser a mesma coisa para todos.
E vocês perceberam também, né, que sempre que tem o he, she ou it, a gente já muda do does do pro does, que é esse D-O-E-S. Aí a gente usa o not, ou seja, terceira pessoa do singular, a gente usa o does. Se não for terceira pessoa do singular, a gente usa o do. Aí a gente vem para um exemplo. Vic doesn't have a car. A Vic pode ser nome de homem, mas geralmente é nome de mulher, né? Se é nome de mulher, a gente usa o does, por quê? Porque é ela. She é ela. Então, se she é ela, a gente usa does. Se fosse, por exemplo, no segundo exemplo aqui, they significa eles. Eles já é no plural, então a gente não precisa usar o does, a gente usa o do. Aí ele usou a forma contraída aqui, ó, they don't. Aí ele quer dizer o quê? Eles não têm uma casa grande. Então, ó, they don't, ou they do not, pode ser qualquer um, have a large house. Beleza? Aí na forma interrogativa é a mesma coisa da negativa, só que sem a partícula not. E acontece uma brincadeirinha, que é o quê? Quando você vai na forma negativa, você coloca I do. E na forma interrogativa, que vai perguntar, você troca o pronome pelo verbo auxiliar, ou seja, fica do I. E você coloca o ponto de interrogação no final. Aí vai acontecer a mesma coisa. O do vai ser usado para as pessoas, não, para as pessoas que são, para as pessoas que não são da terceira pessoa do singular. E quando a gente chega na terceira pessoa, que é ele, ela ou ele e ela para coisas e animais, a gente faz o quê? Ao invés de colocar o do, a gente coloca o does e sempre ponto de interrogação no final. Beleza? Na forma interrogativa, a gente não tem a forma contraída. Don't I have? Não faz sentido. Aí, por exemplo, aqui, ó, John, a gente já procura logo no exemplo quem que tá sendo o sujeito, né? O sujeito aqui é John. John é nome de homem, né? Então, vamos lá falar o João, né? O John tá aqui. Se é John, a gente usa o quê? He, she ou it. Exatamente. O he. O he é o quê? Ele. Então, John é ele. Se é ele, a gente usa o does e não o do. Então, a gente coloca o John, que é o sujeito, né? Que vai no lugar do he. E a gente coloca o does. Aí, como eu falei para vocês, tem que trocar. Primeiro o does, depois o sujeito, que é o John, que é he. Então, fica does he have. Aí a gente coloca o complemento da frase, que é o que? A cell phone. Aí ele está perguntando, does John have a cell phone? Ou seja, o John tem celular? Tem telefone celular? Entenderam? Beleza. No segundo exemplo a gente tem o que? You. You é o que? É você. Pode ser você ou vocês. Mas tanto faz se é singular ou plural, a gente vai usar o do com o you. Então, ó, a gente usa o do, troca de lugar e fica o que? Do you have? Aí a gente coloca o complemento. Any brothers and sisters? Ou seja, você tem irmãos e irmãs? Muito simples, né? Aí nessa observação aqui fala, na forma interrogativa também é possível construir as orações sem usar o do ou das, mas esta construção é considerada mais formal, ou seja, é mais quando você está falando pessoalmente com outra pessoa assim, você precisa ter um grau de formalidade maior, né? Por exemplo, aqui, ó, have you an appointment today? Ou seja, você tem algum compromisso hoje? Isso é como se fosse o chefe perguntando ao funcionário dele, ou o funcionário perguntando ao chefe, e vice-versa. Aqui são os exercícios, né? Aqui eu coloquei 4 questões, eu vou explicar cada uma. Na primeira questão, você simplesmente precisa colocar o verbo da forma que ele tem que ser usado. Por exemplo, no Simple Present, se você for usar a terceira pessoa do singular, ou seja, he, she e it, a gente coloca o szinho depois do verbo. Aqui, ó, no exemplo, ó, Annie loves the Jane Austen work, ou seja, Annie ama o trabalho da Jane Austen. Jane Austen eu acho que é uma escritora, se eu não me engano. Daí, love, aqui vai ter o verbo aqui e você precisa colocar ele na terceira pessoa. Como é love na terceira pessoa? Se for terceira pessoa, a gente coloca o szinho aqui, ó. Se não for, ficaria só love mesmo. Caio. Caio é
a terceira pessoa? Porque ele é ele, né? Então a gente procura, vai completar esse espacinho aqui com a terceira pessoa, a forma da terceira pessoa do verbo go. My parents são eles, correto? Se são eles, a gente volta lá, ó, a gente volta aqui para a forma afirmativa. Eles. Tem mudança? Não tem mudança. Só tem mudança quando é he, she ou it. Então, e por aí vai. Louise, nome de mulher. Eu, né? The plane é uma coisa. Entenderam? Na segunda questão, fala o quê? Unscramble the words and make questions in a simple present sentence. Look at the example. Ou seja, aqui tem um exemplo, né, sobre palavras misturadas, né? Elas estão embaralhadas. Aí o que você tem que fazer? Você só tem que desembaralhar elas e construir a frase, ok? Aí aqui, ó, want you, why, to, here, be. Bom, aí a gente tem que desembaraçar elas e descobrir o que frase é, entendeu? Pronto. Aí a B, a C, a D e a E, a mesma coisa, tá? Na 3, fala o que, ó? Now, turn the sentence below into negative form. Ou seja, a forma negativa. Ele quer transformar essas frases aqui na forma negativa. E como é que é a forma negativa? A gente tem aqui, ó, negative form é o que? A gente coloca o do e o not. Se for na terceira pessoa, a gente coloca o does e o not. E tem a forma contraída aqui, ok? É só colocar, é só saber, ou seja, do you, ou seja, why do you want to be here? É uma pergunta. Por que você quer ficar aqui? Se fosse na negativa, é por que você não quer ficar aqui? Ou seja, why do you not want to be here? Entenderam? É só ir mantendo esse exemplo, é só ir mantendo essa sequência que dá tudo certo para fazer aqui, ó. Aí aqui é só forma negativa. Na 4, ele fala o quê? Read the sentence and try to find the mistakes. Ou seja, leia as sentenças e tente encontrar os erros. Todas elas estão com algum tipo de erro. A gente só precisa saber qual é. Aí then write it correctly. Ou seja, aí você escreve ela corretamente. My cats are very cute and beautiful. I love it. Ou seja, ela fala que ela fala que o gato dela são muito bonitos. Perceberam um erro? Então, aí você vai prestando atenção aí, talvez escreve no Google Tradutor que o Google Tradutor ele vai acusar o erro para você, mas é muito simples, entendeu? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, podem continuar perguntando. Estou 100% disponível, beleza? Stay safe, good work, and see you later. Bye.